Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estar aqui, conhecer essa igreja e estar junto aí com o reverendo Amauri, os demais pastores. E sempre ouvia falar da Igreja da Penha pelo presbítero Azor. Trabalhamos juntos na PMT durante vários anos. E ele sempre falava a respeito dessa igreja, o coração missionário que os irmãos têm. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Estamos na Junta de Missões Nacionais e a Junta tem o único objetivo de plantar igrejas no território nacional, plantar novas igrejas. Hoje nós estamos com 185 projetos, 185 campos, plantando uma igreja em todos os estados do nosso país. E nos últimos 22 anos, a Junta de Missões consolidou 653 campos, igrejas no nosso país. Então, é um trabalho que tem sido realmente intenso, carece das orações dos irmãos. O reverendo Amauri é vice-presidente da PMT, mas pode arrumar um cantinho para orar pela Junta de Missões, viu, reverendo? Pela Junta de Missões Nacionais. Queridos, nós vamos ler em Atos, no capítulo 2, 2 versículos apenas, versos 32 e 33. Atos, capítulo 2, versos 32 a 33. Assentados como os irmãos se encontram, mas com reverência diante da palavra do Senhor. Acompanhem a leitura, por favor. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Deus nos abençoe com a leitura da palavra. Amém, igreja? Amém? Opa! Amém, queridos. Meus irmãos, uma jovem cristã na União Soviética, nos anos da Cortina de Ferro, ela ia para um culto, um local de culto, e de repente ela foi abordada pela cavalaria, pela companhia da cavalaria, inimiga dos cristãos, e o líder daquela companhia abordou aquela jovem e perguntou para ela onde ela ia. Naquele momento ela ficou meio paralisada, porque ela não podia mentir, ela não podia dizer aonde ela ia, e ela pediu ao Espírito Santo que pudesse dar uma resposta a ela, e ela então respondeu da seguinte maneira: eu estou indo para a casa do meu pai. Meu irmão mais velho morreu, e o seu testamento será lido hoje, e eu tenho muito interesse nele. O chefe das armas ali deu permissão para ela, ainda desejou que ela tivesse uma boa parte da herança. Meus irmãos, Jesus morreu, ressuscitou, é isso que esse texto diz, e ele foi assunto aos céus, mas antes ele falou, deixou o recado para que eles esperassem, porque do alto seriam revestidos do poder do Espírito Santo.
E eles ficaram ali 10 dias esperando em oração, os apóstolos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos e vários outros discípulos. O testamento seria lido, o que eles receberiam de tão importante, o que o Senhor havia preparado como promessa dos céus para aquele grupo de irmãos. 50 dias se passaram desde a morte do Senhor Jesus. E eles ficaram 10 dias ali aguardando. E havia uma expectativa muito grande no coração deles, o que vai acontecer. O que o Senhor preparou para nós. Há muitas expectativas frustradas na história com relação a testamentos. Tem um estilista, Alexander McQueen, ele deixou a sua herança, só que ele não deixou para a família. Ele deixou para uma ONG que cuidava de cães, e uma boa parte da herança ele deixou para os seus 3 cães. John Lennon, ele não deixou nada da fortuna dele para os filhos, ele deixou toda a sua fortuna para Yoko Ono. O pior foi Napoleão Bonaparte, que para a família ele deixou os seus cabelos. Então, meus irmãos, há muita frustração quando se fala de expectativas. Há muita frustração, mas aqueles homens estavam ali no cenáculo e eles não se decepcionariam, e eles não se decepcionaram porque a promessa foi cumprida. Nós que não vivemos no tempo de Jesus, o Pentecostes é algo realmente tremendo para nós. E o Pentecostes são 50 dias, desde a Páscoa, não é? 5 dezenas, e aí a gente pode lembrar, todo mundo tenta, mas só o Brasil é Pentecostes. 5 dezenas. E depois desses dias, meus irmãos, a colheita estava completa. A vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição, nos proporcionou a bênção do Espírito Santo. Ele sempre agiu no Velho Testamento, mas agora é um novo instrumento da igreja. Cumpriu-se a promessa. Ele veio agora como consolador, como presença constante na nossa vida. Ele prometeu nos ensinar todas as coisas. Ele nos prometeu lembrar daquilo que fosse necessário na hora determinada. Ele dirige as nossas vidas, Ele capacita, Ele sustenta, Ele é o gerente da obra missionária, Ele é o gerente da igreja, Ele tem que ser o gerente dos nossos corações. Qual a expectativa que você tem quando lê a palavra? Qual a expectativa que você tem quando se dobra em oração? Qual a expectativa que você vem quando vem à igreja? Quando ouve uma palavra? O pastor perguntou a 3 seminaristas o que era ser cheio do Espírito. E ele então disse para aqueles jovens irem, e foi com eles ao rio, deu uma peneira para eles e disse: eu queria que vocês enchessem essa peneira de água. Eles não entenderam. Não entenderam, encheu uma peneira de água. Até que o pastor pegou a peneira, mergulhou a peneira na água,
e disse para os três: agora a peneira está cheia. Meus irmãos, nós estaremos cheios do Espírito Santo quando estivermos mergulhados inteiramente, totalmente envolvidos pela graça de Deus, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Então a promessa se cumpriu 50 dias depois. E ela se cumpriu, queridos, em primeiro lugar, para que pudéssemos ser pessoas melhores. O fruto do Espírito é colocado à disposição da igreja. Tudo que a pessoa precisa para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, filhos melhores, profissionais melhores, está tudo ali. São características do caráter de Cristo, disponibilizados a todos nós, igreja do Senhor. Então o Espírito Santo possibilita que Jesus, suas ações, suas palavras, seus modos, seu amor, sua alegria, sua bondade, sua benignidade, sua fidelidade, sua mansidão, seu domínio próprio estejam à disposição do povo de Deus, mas nós insistimos em sermos agressivos, ansiosos. A gente acha que é o normal do mundo, mas não pode ser o normal da igreja. Insistimos e aceitamos uma falta de ética cristã, aceitamos tantas coisas, palavreados torpes, aceitamos tudo isso, mas isso não pode ser aceito no meio do povo de Deus, porque o Espírito Santo foi colocado à nossa disposição para termos o caráter de Cristo. No livro de Isaías, capítulo 55, fala a respeito da conversão da obra de Cristo na nossa vida. E lá no finalzinho diz o seguinte: depois que a conversão tomou conta do coração, a palavra de Deus, que não volta vazia, fez a obra na nossa vida. Aí ele termina aquele capítulo de uma forma surpreendente. E ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. E ele diz: em lugar do espinheiro crescerá a murta. Tem gente que insiste em ser espinheiro. Maridos, esposas, pais, filhos, que mais se parece com espinheiros. Mas a obra de Deus renova a nossa vida, meus irmãos. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. É o fruto do Espírito na nossa vida, que quer e precisa nos transformar. Precisamos ser pessoas diferentes, famílias diferentes, filhos, estudantes, universitários, profissionais diferentes. Um senhor comprou um Jaguar novo e saiu disparada, correndo. Aí ele passava numa rua, de repente veio um tijolo, pá, e bateu na porta e amassou a porta do Jaguar. Aquele homem desceu, nervoso, irritado, e ele encontrou um menino chorando, e o menino disse: eu estou aqui há um tempão, ninguém para me ajudar a colocar meu irmão na cadeira de rodas, ele caiu, está machucado, e ninguém para me ajudar.
Aquele homem, envergonhado, ajudou a colocar o menino na cadeira, ajudou, e ele foi embora, e ele resolveu não consertar a porta, porque ele precisava de lembrar que ele precisava andar mais lento, correr menos e ajudar mais as pessoas. Tem gente que só muda quando leva uma tijolada, meus irmãos. E Deus permite tantas coisas, porque Ele quer mudar o nosso caráter. Há na Bíblia a história de Manassés, que ele aprendeu com seu pai. Ele aprendeu com seu pai, mas ele se tornou um rei totalmente distante de Deus. Ele lia pelas estrelas, adivinhava pelas estrelas, ele era idólatra, ele ofereceu seus filhos a Moloque, ou seja, os seus filhos foram colocados numa fornalha ardente para oferecer ao deus Moloque, até que Deus mandou um inimigo, e eles fincaram uns ganchos no peito dele, saíram puxando ele pela rua. Foi quando Deus começou a mudar a vida de Manassés. Tem gente que tem que levar uma tijolada, queridos, mas não precisa. O Espírito Santo está à nossa disposição. O fruto do Espírito está à nossa disposição. Louvado seja Deus por isso. A promessa se cumpriu 50 dias depois e nos possibilitou a servir melhor, a servirmos melhor. O Espírito Santo, Ele nos concede dons espirituais, são ferramentas, são capacitações para o serviço de Deus. Albert Einstein é que disse essa frase, não foi o Bolsonaro. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Tem gente que acha que é Bolsonaro, mas ele ouviu por aí e está repetindo. É assim, Deus capacita. Todos aqueles que têm uma experiência com o Senhor, é selado pelo Santo Espírito de Deus, recebe uma ferramenta na mão, recebe um dom espiritual. Olha, queridos, Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 12, que os dons são distribuídos pelo Espírito como lhe apraz a cada um individualmente. Então nós não podemos dizer que somos incapazes. Eu não tenho coragem, eu não faço isso, eu não posso. Todos têm uma capacitação, uma ferramenta. Muitos não estão mergulhados na obra do Espírito Santo e não sabem ainda o que Deus quer da vida deles, qual o propósito. Mas o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações para que a gente pudesse servir melhor a igreja, servir melhor o reino, servir melhor o povo de Deus, proclamar o Evangelho nesse mundo mau, nesse mundo perdido. Na igreja sempre tem alguém que vai reclamar do café da manhã, que não foi perfeito, reclamar da ornamentação, reclamar do professor da escola dominical, ou reclamar do jeito que o conselho e os pastores administram a igreja. Mas na maioria das vezes são pessoas que ainda não sabem, que têm uma ferramenta, que precisam servir, que precisam se colocar na obra de Deus. Há muita coisa a ser feita, queridos. Há muita coisa a ser feita. Estou vendo a irmã traduzindo em Libras. Pouquíssimas igrejas. Olha, posso contar no dedo as igrejas que eu vejo a palavra de Deus sendo traduzida aos surdos e mudos.
Existem 9 milhões de surdos no Brasil, é um povo não alcançado, considerado povo não alcançado. Há mais de 3.500 línguas, sem tradução de um versículo da palavra de Deus ainda. Dentro do Brasil, tem 118 línguas que ainda não têm uma tradução da palavra de Deus. Há mais de 5.000 comunidades de ribeirinhos que não têm presença missionária. Quilombolas, mais de 2.000 comunidades sem presença missionária. Aqui em São Paulo, tantas nações aqui dentro. E eu sei que essa igreja faz um trabalho alcançando os hispânicos. Mais de 500.000 hispânicos só dentro de São Paulo. Tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Meus irmãos, esse é um campo missionário e a igreja foi colocada para servir, e os crentes muitas vezes não buscam o poder do Espírito Santo, não experimentam da promessa do Pai, não recebem, não sabem que tem uma ferramenta na mão para servir, e Deus espera ser servido pela igreja. A promessa se cumpriu para sermos pessoas melhores, mas para servirmos melhor também. Falando da Junta de Missões, o Brasil tem 5.570 municípios, somando as cidades satélites de Brasília, são 5.602 cidades. 70% dessas cidades não têm uma igreja presbiteriana ainda. 70%. Aqui em São Paulo, talvez seja o estado mais evangelizado. De 48 municípios, mais de 300 ainda não tem uma igreja presbiteriana. A igreja tem que servir, meus irmãos. E falando nessa obra tão grande a ser realizada, só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar, amém? A promessa se cumpriu para sermos pessoas melhores, para servirmos melhor, mas a promessa se cumpriu também, meus irmãos, para aguardarmos a volta de Jesus mais convictos. Temos que aprender a morrer melhor, se é que existe isso. Lembro quando eu trabalhava no interior de Minas, eu sou veterinário, então trabalhava como veterinário e pastor ali na região. E fui cuidar de um animal e mediquei, cuidei. E no outro dia eu voltei lá no dono daquele animal e perguntei para ele como é que estava aquele touro. E ele falou assim: ó, doutor, ele morreu, mas fica tranquilo, ele morreu bem melhor. Ah, queridos, há pessoas que não se preocupam com isso. E olhando as estatísticas, chegam a dizer que a chance de acontecer isso comigo é 1 em 1 milhão. Mas vai acontecer. Tem um irmão lá da igreja, que ele falou comigo que ele não ia em cemitério. Eu falei assim: mas por que, meu irmão, que você não vai em cemitério? Ele respondeu com toda a convicção:
Quem não é visto, não é lembrado. Meus queridos, só o apóstolo Paulo, eu creio que só o apóstolo Paulo é que ficou na dúvida, não é? O que era melhor? Estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, mas tem muito serviço aqui, tem muita coisa para ser feita, e nós queremos ficar mais um pouquinho, queremos. O que nós precisamos, meus irmãos, isso depende só de Deus, o que nós precisamos é estar convictos, preparados. Somos uma igreja bíblica reformada e que prega a perseverança dos santos, a doutrina mais linda que tem. E o Senhor diz: de maneira nenhuma o lançarei fora, ninguém os arrebatará da minha mão. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Essa é a certeza do crente. E essa certeza vem pela promessa do Espírito Santo. Fomos selados. Fomos selados. Ah, queridos, é como uma carta. Hoje ninguém escreve carta, só manda mensagem, né? Mas você manda uma carta e não põe um selo, ela bate lá e volta. Mas quando somos selados, quando aquela carta é selada, ela chega ao seu destino, e é isso que o Senhor preparou para nós, com a bênção da promessa do Espírito Santo. Há pessoas hoje, meus irmãos, que lutam contra isso, porque falta convicção. O único que disse que é importante envelhecer, é uma frase que eu ouvi: é importante envelhecer, disse o vinho. Mas há reportagens bizarras de milionários pagando fortunas por transfusão de sangue de jovens para retardar a velhice. Existem startups no Vale do Silício fazendo tentativas de aplicar plasma. Pessoas, e virou modinha entre as celebridades, pessoas que querem retardar o momento de encontrar-se com o Senhor, mas é porque falta convicção. Nós fomos selados, essa convicção tem que encher o nosso coração de alegria. Meu pai foi pastor no interior de Minas, e ele foi chamado um dia, no final da tarde, para poder visitar um irmão. Era lenhador, estava cortando umas madeiras na encosta, e uma daquelas madeiras rolou e acertou aquele homem, e aquele homem, num lugar sem médico, sem nada, eles chamaram o pastor, e o pai foi para lá, e voltando, ele contando para a gente que aquele homem, já nos últimos minutos da sua vida, ele abriu os olhos, ele deu um sorriso, e ele declarou: eu vejo a glória de Deus. A mesma expressão de Estevão: eu vejo os céus abertos. Meus irmãos, essa convicção tem que tomar conta da nossa alma. O crente tem que viver com todo o esforço para fazer o melhor para o Senhor, porque na hora que o Senhor nos chamar, nós vamos ver o céu aberto. Louvado seja o Senhor. É a promessa do Pai que se cumpriu. É a promessa do Pai. E é necessário nos quebrantarmos da presença de Deus. É necessário mergulhar no Espírito de Deus. É necessário mudar as nossas expectativas quando entramos na casa de Deus. Quando abrimos a palavra de Deus,
A expectativa tem que inundar o nosso coração quando oramos. É isso que o Senhor espera da igreja. Uma igreja de pessoas que possam refletir o caráter de Cristo, que sirvam o Senhor com alegria e estejam preparados na hora que o Senhor Deus nos chamar. A promessa do Pai não termina, ela adentra para a eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos ilumine, para que possamos consagrar mais a nossa vida ao Senhor, ser uma igreja mais consagrada. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos.